Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Podcartas, podcast da Igreja Cartas Vivas. E essa noite, né, pastor Alexandre? Opa. Uma noite muito especial. Nós estamos aqui com dois amigos queridos. Queria começar pedindo que eles se apresentassem. Sejam bem-vindos, viu, gente? Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Daniel Nascimento, sou pastor da Igreja Central, estou acompanhado da minha esposa, ela vai se apresentar. E é uma alegria muito grande para a gente estar aqui. Eu já tive a oportunidade de estar aqui uma vez e foi um tempo muito especial, e poder voltar com a minha esposa é mais especial ainda. E essa mesa de alianças tão profundas. Obrigado pelo convite. Ok, obrigado. É um prazer estar aqui. Né, Com certeza. Boa noite, eu sou Érica Nascimento, pastora auxiliar do meu marido na Igreja Central. É um prazer estar aqui com vocês. A gente já conhece vocês há tantos anos, né? Você vai ter muita conversa aqui pra gente. Oh. Daniel é pastor da Igreja Central da Pavuna, a Igreja da Adoração. Eita, glória! É verdade. Vou levar esse slogan para lá, então. Pra gente Pode botar levar, cara, pode levar. Aqui não cai violento. Tava falando aqui um pouco antes, né, amor? Você começa? É isso. Então eu queria que vocês começassem contando um pouco da trajetória de vocês como casal. Assim, como que vocês se conheceram e como que o encontro de vocês convergiu para o ministério. Detalhe que eu conheci vocês no namoro, né? Antes do namoro. Antes do namoro. Ei, Antes do namoro. Pô, tem história aí. Nós Vai lá. éramos só amigos quando tu conheceu a gente. Eu também era muito amigo da Patrícia. Tem isso, né? Então, eu me converti lá na Igreja Central com 11 anos e foi assim... Encontrar Jesus foi o melhor acontecimento de toda a minha vida. E eu sou dessa igreja desde então. E cresci, aprendi muito, eu fui muito bem recebida, acolhida. E no Ministério de Adolescentes, né, a gente sempre teve um trabalho forte com adolescentes, jovens lá na igreja. E o Daniel tava lá, né? O Daniel nasceu lá, ele sempre fala isso lá na igreja, porque ele veio na barriga da mãe dele. Aí ele nasceu lá naquela realidade. Eu cheguei com 11 anos e a gente se conheceu, né? Naquele convívio ao longo dos anos, adolescência, juventude, e eu mergulhei de cabeça em conhecer Jesus, a palavra, e estar envolvida na igreja. Foi algo assim, para mim, essa verdade estar inserida no reino. E eu fui líder dos adolescentes, o Daniel também foi líder, a gente foi líder juntos na adolescência, depois na juventude. E nosso grupo de adolescentes, a gente conta muito isso lá na igreja, foi uma fase muito extraordinária. Porque a nossa líder, a gente conta dela, dá testemunho dela, honra a vida dela até hoje, porque foi uma líder excelente. Então, ela estava junto com a gente, promovia encontro, promovia oração, promovia... Nesse convívio de crescimento saudável, de conhecer Jesus, a gente caminhava junto, porque o nosso grupo de adolescentes era muito bom. E a gente se conheceu, e caminhava, e fomos líderes juntos dos adolescentes, depois da juventude... Mas só teve esse despertamento depois que o Daniel voltou da Alemanha. Na verdade, na Alemanha, ele estava na Alemanha e ele queria me ligar. Eu falei, gente, o que o Daniel quer falar? Antigamente ligação era cara, né? Você eu lembro desse tempo da Alemanha. Era um negócio assim. Aí o Daniel quer me ligar, avisava que queria ligar, e ligava e falava e perguntava. Gente, lá da Alemanha com essa... Então foi uma coisa assim, depois, eu acho que depois que ele estava lá na Alemanha que a coisa começou a acontecer, e logo depois que ele voltou, a gente estava organizando o retiro, porque nós éramos líderes, e foi, né, daí pra frente que a coisa começou, e foi rápido, foi 1 ano de namoro, e aí a gente já casou. Porque essa treta aí de que tinha que namorar pra conhecer não valia, né? Porque já conhecia. Já, toda a vida. E assim, com os desdobramentos da liderança, né? Sendo treinado em liderança, então a gente já tinha um convívio muito bom. A gente tinha um grupo, ele e o meu cunhado, que é casado com a minha irmã, eram muito amigos. Então, assim, a minha irmã e meu cunhado também casaram muito rápido, porque a gente, assim, já se conhecia. Uma vida toda junto, conhecia. Naquele tempo também, era muito jovem, muita gente ali. Né? Era, cara, muita gente. Correria violenta. Muita gente. Pra tu ter ideia de como foi, assim, de como já era, não tinha... Vamos sair pra se conhecer, não tinha esse negócio, né? Porque a gente já se conhecia desde criança. Eu cheguei da Alemanha e eu falei assim, cara...
tem alguma parada rolando aqui. Eu não tô mais vendo a Érica do mesmo jeito, não tô... E comecei a orar e tudo mais. E aí, quando eu tive certeza mesmo de que eu tava gostando da Érica, falei, meu irmão, vai ser hoje. Aí ele tava na tua casa. Lá na Eu tava na tua varandinha, casa. na varandinha. Na Olha que varandinha, doideira. exatamente. Aquela varandinha aconteceu um milhão de coisas na varanda. Gustavo, o Wilton, na época Isso, a gente tava lá. isso. Aí eu tinha uma Fitzinho Uno. Falei, galera, ó, pô, quem se vai comigo, vai, porque eu vou embora agora. Que isso, que isso? Pô, tô indo. Fui. Tu tá em casa? Deixa eu passar aí rapidinho pra falar contigo. Que isso? Não, é rapidinho, não vai demorar não. Encostei o carro lá. Falei assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente se conhece desde criança, eu tô gostando de você. Eu vou te beijar. E, gente, Assim, Patrícia, eu falei, Mas eu que vou te isso, beijar. gente? Eu vou te beijar. Se você me beijar de Rapaz, volta. irmão ousado, né? se você me Aqui. beijar de Ai, volta... meu Falei pra irmão você, se você... decidido, né? Eu falei, se você me beijar... Falei, se você me beijar de volta, a gente tá Acabou, namorando. casou. Aham. Se você não me beijar, a vida que segue, continuamos Sim. amigos. No ruim de tudo vai ter sido um selinho. Pronto, o resto é história. Estamos casados há 20 anos. Jesus amado. Rapaz, ousado, rapaz, né? Fui. Muito Ah, ousado. gente, rapaz, você tocou naquela casa que eu morava. Cara, olha, gente, assim, um aspas, assim, um parênteses aqui, né? Eu morava numa casa de 30 metros quadrados. E vim Gente. entupida de gente, meu irmão. A minha tia que morava nos fundos, qualquer coisa que sobrava na casa dela, por exemplo, fez um bolo, não comeram o bolo todo. Ela ia, batia na minha janela e falava: aqui, ó, um bolo para suas visitas. Porque a casa vivia tão cheia de Cara, uma gente. vez Quando não eu tinha vi- nada para comer, eles iam pra panela de feijão. Meu Deus. Gente, era surreal. Olha, muito maneiro. um dia dormiram 23 pessoas lá, Olha depois de isso, uma 24 horas de adoração dessa da vida, que Caraca. fazia conferência, não sei que dia Tinha chega. muito. 23 meu Deus, Na onde é que esse varanda. lado em Não cima tinha do coberto, não outro, tinha nada, né? não. tudo, que Mas loucura. era E a bom comida demais, né? dava, né? Não sei como é que dava, mas era assim. A Valéria, até a pastora Valéria lá de Bento Ribeiro, esteve aqui com a gente numa quinta-feira. Uma vez, estávamos, um grupo de amigos, estava o Lincoln, Valéria, tava Gino, alguns casais lá, Sim, né? que A gente, movimentava sabe que horas que cidade, né? acabou? Sim, Era sim. muito legal. Sabe que horas que acabou a resenha? 10 da manhã. Meu Deus. Foi, cara. Entendeu? Foi. Entendeu o que aconteceu, ó? E detalhe, não tinha cachaça, nada disso. Crente de verdade. Era Porque crente de hoje verdade, o a povo galera. faz isso, mas tudo encachaçado. Não tinha nada, era falando das coisas de Eu Deus. lembro de coisa alguns maravilhosa. caras também que tiveram lá naquela casa. Pastor Rodrigo Gomes, né? Mervan lá de Recreio. O Fábio Souza, que hoje está lá no Sim. Itajaí. Itamar. Oh, tanta Tem gente. outros pastores que eu nem lembro, que eram gente da Baixada. Muita Disse que coisa. fazer lá na minha casa, uma loucura. Não tinha falado pra mim que pastor, cara. A casa fica cheia. Nossa, Isso mas aquela aí. casa, Aquela ela não casa parava. bateu todo o recorde do mundo, Pô, cara, cara. aquela casa tem história. É Mas mesmo. que legal, cara. Foi assim que a gente se. A gente não se pode conectou. passar esse podcast sem falar um pouquinho também de alguém que marcou muito a minha vida. Tive poucos contatos. Mas assim, Bento Ribeiro foi minha primeira igreja, assim, eu não entendia muito, assim. E Bento Ribeiro é uma igreja reformada, mais Sim. conservadora, e já tinha todo... Alguma coisa dentro de mim dizia, cara, que tinha alguma coisa além. Foi assim que essa minha casa começou a ficar cheia, por causa de vocês e tudo mais. Mas eu lembro uma vez, cara, que eu fui convidado para ir lá na Central. Nunca tinha ido. Cheguei lá na obra. Caramba. Na obra, o Daniel Alencar estava lá. Aham. E aquela igreja se mexeu muito comigo, cara. Era muito diferente. Uma das figuras que me deixaram intrigado foi seu pai, Aham. que era um pastor assim... Pastorzão. Eu fiquei fascinado porque eu vim de um lugar até então, hoje, que assim, os pastores meio que relacionavam mais os adultos, com a galera mais família. Aham. O teu pai era o cara de todo mundo. Ele chegou a ir lá em casa também, né, Daniel? Eu me lembro de uma ocasião. Ele foi lá uma vez na minha Ele Eu foi não lá em lembro, casa. mas se foi, foi. Porque... Porque ele era o cara do povo, né? Era um cara assim ele de era. relacionar com os jovens, quando tu vê ele tava. É que me mexeu muito. Tem uma foto comigo. muito maneira, né? Eu nem sei com quem que tá essa foto, se tá na tua casa, com a tua mãe. Uma foto de um evento, não sei se era um aniversário ou era um evento de jovens que teve no teu terraço na época. E tinha os moleques que se converteram assim
do baile charme e tal. Aí tinha aquelas músicas, os moleques que faziam passinho, dançavam. Cara, meu pai arrumou arrumaram um boné pra ele, aí ele botou o boné, começou a dançar com os moleques, tiraram uma foto, ele cara. Ele se conectava com todo mundo, das essa foto é crianças aos idosos. Exato. Ele tinha o coração das pessoas. Eu me converti lá na Central. E esse assunto de paternidade a gente vê de uns tempos pra cá. Mas eu nunca... Já vivia aquilo na prática. Eu nunca senti essa orfandade. Primeiro porque quando eu conhecia Jesus e ele revela Deus como pai, essa verdade me preencheu de todo o meu histórico familiar que tem os seus desafios. Então, Deus é o meu pai. Jesus revelou a Deus como pai e isso me bastou. Preencheu as lacunas que haviam da minha criação e porque eu tive um pastor que representava essa paternidade. Aquilo que a gente não conseguia expressar da Bíblia, aquilo que a gente, talvez, isso aqui eu não consigo entender. O pastor Marcos conseguia traduzir isso de um cuidado, de um zelo. Então, a Central foi uma casa de paternidade que eu não esse assunto não assim, é um assunto era muito natural, né? Muito natural. Isso era muito legal. Eu lembro de umas, assim, eu ficava pirando, porque eu lembro também, cara, um apartamento que ele alugou. Exato. Nos AP da Pavuna, na época que dava pra entrar. No Vilagem. E eu não entendi nada, porque ele... O samaritano? Ele falou pra mim, tem que ir na casa do samaritano. Aí quando eu vou na casa do samaritano, era um apartamento, né, ali no Vilagem, que ele alugou, e meio que morava uma galera lá. Como é que era isso? Era isso, cara. Assim, a gente nessa época, às vezes recebia alguns missionários que vinham de fora. Gente que queria participar lá dos nossos encontros, porque o nosso culto jovem, às sextas-feiras, vinha gente de tudo quanto é lugar. Alexandre, foi assim, cara, foi uma época, um período de avivamento assim tão intenso, que vocês viveram tudo isso também, que a gente... Mas tinha uma porção linda lá, né, cara? A gente tinha um culto jovem toda sexta-feira, chamado Fonte das Águas. Não lembro de onde surgiu o nome, mas era esse culto jovem. Cara, nesse período de avivamento, vinha gente de todo lugar da cidade lá pra dentro da Pavuna pra participar desse culto. Sim. E a gente recebia muita gente de fora. E eu me lembro que às vezes a gente fala, pô, quem tá visitando? Pô, galera, levantava a mão. Veio de onde? Veio, cara, gente de São Gonçalo, gente da Barra, gente de muito lugar da cidade, assim. O espírito fazia as coisas correrem, né? E as pessoas iam se juntando. Sem internet. Não tinha internet. E aí muita gente às vezes ficava por lá, ou não tinha lugar pra cair e tudo mais. Cara, a gente tem um apartamento e a galera ficava lá. Aí a gente tinha dois caras que... Os meninos, né? A gente tinha dois caras que moravam lá, dois parceiros que moravam lá, o Lúcio e o Wilson. E eles cuidavam do apartamento. Não, cara, eu ouvi, assim, eu confesso a você... Sabe quem tem uma história lá maneira pra caramba? O Pierre, o Luciano. Sim. Não, lá eu vi, eu fiquei escandalizado. eu não entendia nada, eu falei, cara, o que acontece aqui? Porque assim, eu conheci o Zeire lá. E eles iam me contando uma história do aniversário dele... O Zeire, cara, eu queria trazer ele aquele dia que eu pôs fora da curva, né? Ele é. O Zeire, gente, pra quem não sabe, ele é autor daquela canção Que Ele Cresça. Né? Ele é um compositor, um músico também fera dessa igreja também. Mas eu lembro que, cara, as histórias, eu voltava pra casa, não é possível. Eles estavam sem comer, sabe dessa? Não. Que estavam sem comer, ele viu um anjo passando com uma panela de macarrão na... Sabe dessa? Aí ele falou, vai ter comida, todo mundo com fome. Rolava essas paradas. Aí diz que uma pessoa de um andar, de um bloco lá, não sei o que, tava fazendo aniversário, não conseguiu cantar o parabéns, começou a chorar. Sabe dessa história? O Luciano conta essas coisas, eles contam. Aí a mulher vem com o bolo, vem com o salgadinho. Mas era um tempo de muito sobrenatural. A gente até foi fazer um sepultamento na semana passada, né? Aí o Lúcio contou, cara, a gente tava lá orando, pedindo a Deus uma comida, pedindo a Deus. Aí chegou lá 3 quilos de alcatra que o pastor Marcos tinha mandado. Era um negócio assim... Compra 3 quilos de alcatra, manda lá pro samaritano. Manda lá pro samaritano. E assim...
O apartamento tava alugado, a gente cuidava do apartamento. Mas, cara, assim, não tinha... A gente conseguia os negócios na oração. Não tinha, assim... Cara, era muito maneiro. Mas era assim, era pra orar, era pra buscar. Então, foi restauração de muitos jovens. O Luciano Pierre, aqui da igreja, ele foi lá, pai, disse que... Foi ungido, lindamente. Ele foi ungido lá, ele sabe. Foi. Tem um dia vir aqui contar essa história. Essa história ele não conta. Essa história é bizarra. Ele volta todo ungido pra casa. Brilhando, imagina. Passaram o carro Preto em cima daquele dele. jeito. Nossa, não, cara, era assim. E essas histórias correram, o nego é tudo pra lá. O negócio... Era. Muito, Foi um tempo. muito Cara, lindo. meu pai, assim. meu pai tinha assim, meu pai E tinha o pastor essa parada. era aberto, ele não era aquela... Ele observava se Deus estava naquilo ali, mesmo que fosse desconhecido para ele, ou pro... né, porque ele era um homem maduro. Ele veio de um entendimento tradicional, né? Ele foi se abrindo, batista, né? Igreja batista. foi se abrindo, mas ele via Deus naquilo ali, ele nunca... Não Questionou. pode, isso aqui Não se não, ele ficava de Aconteceu olho. um negócio muito maneiro uma vez, que tem a ver com isso que a Erika tá falando, que a gente fez um evento, eu não lembro, era um evento, era tipo uns 7 horas de adoração, ou era alguma coisa mais curta, assim, a gente fez um evento. Aí tiramos os bancos, que era tudo banco de madeira. Era isso, 7 Tiramos horas. os bancos, e cara, o templo ficou socado de gente. Corpos ao chão, bandeira pra lá, adoração pra cá, comendo, né? aí era aquele esquema de bandeira, e nego caindo no chão e tal. Sim. E tinha uma portinha assim do lado do templo, do lado esquerdo do templo, assim, que dava pro gabinete do meu pai. Aí, na época eu organizava as paradas, junto com o Wilton ali, os moleques e tal. Aí, cara, meu pai sai do gabinete assim, senta na ponta do altar, assim. E, cara, aquela loucura acontecendo, adoração e tal. Um tá chorando, o outro tá E deitado. eu tô vendo, e eu vi que meu pai saiu e sentou ali. Aí, pá, tô aqui, eu olhava pra ele. Aí, cara, meu pai não deve estar gostando de alguma coisa. Aí fui lá. Aí eu falei assim, pô, pai, tá tudo bem? Tá tudo certo aí? Tá tranquilo? Não tá gostando de alguma coisa? Parece até alguém que eu conheço. Ele tava com a mão assim, aí ele só fez assim, ele chamando pra mim, ó. Deixa rolar. Ele era rolar. muito aberto. Se Deus tá, eu não sou eu que eu vou. Entendeu? Muito bonito. Eu posso não conhecer isso que tá acontecendo, mas é Deus que tá Eu me tudo lembro o certo. Alexandre muito chegava, você sobrenatural. sabia que o pastor Marcos remunera? Eu falei, meu Deus, porque isso, a Ele- gente não ele- Era um escândalo naquela achava época. isso Eu um fiquei, máximo. assim, eu ficava muito impactado. 2 lugares, na verdade 3 lugares, assim. Minhas raízes estão ali em Bento Ribeiro. Uhum. Mas, cara, Pavuna, Central da Pavuna, precisamente. Honório Gurgel. Comunidade E, Honório. Comunidade Honório Gurgel. E Marechal Hermes, a Igreja Batista de Campos Afonso. Campos Afonso. Eu acho que a gente era um tempo diferente, porque a gente estava em todos esses lugares, mas nós sabíamos onde era a nossa casa. Aham. Era engraçado A gente isso, era né? todo mundo família, Todo mundo mas a junto. gente sabia, meio que assim, todo mundo primo, amigo, fazia as coisas junto, Aham. cada um voltava para sua casa. Uhum. Nós temos nosso lugar, Sim. mas nós trabalhamos junto para algumas coisas. É. Era tão bonito Era isso, muito né, bonito, mano? cara. Era muito fera. Poderoso isso, é a Por unidade. exemplo, eu sou amigo, Não tem aquela, vem pra igreja, vai pra... Não, Não, tinha essa não tinha mentalidade, nós somos família reino, de Deus, é o reino. Isso, eu sou amigo do apóstolo Joaquim até hoje. Eu encontrei com ele outro dia no supermercado. Ele me convidou até para no encontro de pastores da GPMH. Eu vou, assim, Legal. cara, vai ser uma honra para mim, assim. Ir. Legal. Eu fui O pastor garoto, Joaquim foi né? colega de seminário do meu pai, se formaram juntos. O Felipe José, amigo dos meus filhos. Olha Que só maneiro, como cara, as que legal. coisas Perpetuam, né? Perpetuam, né, Sim. cara? Mas Foi um aquele tempo muito precioso. foi um tempo muito especial. Eu me lembro que essa confusão que dava lá em casa era por isso. Uhum. Porque, por exemplo, na sexta-feira, a primeira sexta-feira era a vigília, né? Aí É. ia todo mundo pra vigília, aí dormiam lá em casa um pouquinho, Foi pra um marco de a manhã vigília cedinho também, ir lá pra Campo dos Afonso. E tinha um porque café. tinha consagração em Tu Campo dos tava, Afonso. tu tava num café, Entendeu? tua consagração. Aí saía de lá e vai ter, sei lá, 12 horas na Pavuna. Aí saía de lá e ia. Entendeu? Tu Aquela tá galera. ligado Ia numa todo vigília? mundo Em assim. Honório, Tu né? tá ligado numa vigília que teve no Campo dos Afonso, que tal, não sei, me chamaram lá no altar, aquela coisa pra orar, acho que tu dava também. Aí tem um negócio de ajoelhar pra orar. Só que eu já tava virado na vigília, tu sabe dessa história, cara? Aí eu me ajoelhei. Ajoelhou pra orar e ficou com a testa Orar, assim mano. no chão. Aí 1 hora orando, nego, caramba. Cara, Crente mesmo, olha aí. orando. Mano,
Acabou a vigília. Acabou a vigília. Eu lembro que acho que foi o Itamar bateu assim em mim. Acho que o Gino. Quando bateu, eu caí que nem um cachorro com cara. Mó bolatão na festa. Tava dormindo. Mó vergonha. Uma cara, a fome por Deus era tão grande, não tinha cansaço, não tinha nada. Nossa, e a Cara, gente saiu ainda da parada tinha e tava em ver o outra. Randy Clark ministrar lá em Campos dos Afonso, que a Sim. perna cresceu. Tu lembra Sim, disso? Não, lembro deixando cadeira de roda. Cara, Eu me lembro de muito- uma parada dessas de vir à noite, não sei o quê. Cara, eu tava com o Zene no meu carro. E a gente tava indo. Eu acho que a gente tava numa vigília e a gente ia ministrar numa parada de manhã, assim, junto. E eu tava cheio de sono e eu, pô, dei uma caturrada no carro, assim, o Zene, pô, qual é, Daniel? Não sei o quê. Por causa disso, a gente tava direto. Era o muito tempo todo, intenso, em todo lugar. né? Buscando. Por isso que o povo ia lá pra casa, entendeu? E dormia sem travesseiro, sem nada. A nossa casa virou meio que acampamento pra quem quisesse. Porque Isso. acho que naquele tempo nós éramos um dos poucos casais casados, né? Isso, E ainda vocês tinha eram isso, nessa solteiros. loucura toda, a gente ia com 2 crianças, né? A gente era os únicos casados e com Únicos filhos. casados. Caramba. Danilo, eu lembro que o Danilo andava na mão de todo mundo. É, verdade. Tu lembra disso? Lembro, Todo mundo lembro. Cadê o Danilo? É, tá Sumiu. tá ali. Conferência, 3.000 pessoas procurando. Cadê o Danilo? Se fala isso agora. Gente, o Danilo sumia direto. 3.000 pessoas em Bento Ribeiro. Cadê o Danilo? Quando eu vi o Danilo, tava passando. Aí passava no telão a cabecinha dele aqui. Pega lá que ele tá lá. Deus. Era assim. Meu Deus. Vocês viveram tudo isso, a gente vai vendo, né? Como faz falta homens como o pastor Marcos, né? Faz, cara. Faz. Como é que é isso pra vocês? Como é que foi isso pra vocês? A gente entrando no outro momento, né? Porque, infelizmente, né? Ele foi recolhido, acho que até precocemente pra nós, Muito né? precocemente. Muito precocemente. Foi Não- precocemente. Foi, cara, foi assim. Como ele foi. Como a Erika disse, muito antes de toda essa conversa de paternidade, como ele foi um pai muito presente pra muita gente, pra uma Sim, geração inteira uma geração de jovens inteira. Depois que ele morreu, chegava gente lá pra Denise e falava assim: olha, o pastor Marcos paga a minha faculdade. O pastor Marcos paga a minha casa, o meu aluguel. Ou o Sei pastor como é que é. Marcos paga a escola do muita meu coisa. filho. Eu acho O pastor Marcos mantém aquela hortinha lá. Até depois de muito tempo, o cara falou: não, pastor Marcos, eu vou dar. Alguma coisa que a gente queria de uma horta que tem lá. O pastor Marcos que me Não, deu tem uma dinheiro pra horta, começar isso aqui. Tem uma horta lá na Pavuna que cara, forte, grande né? até, bem grande. Que ela só começou porque meu pai deu dinheiro pro cara comprar as primeiras sementes ali e tal, não sei o quê. Aí, cara, depois de muitos anos, deve ter uns 3 anos. Aí eu não lembro como, cara. Eu não lembro como. O cara soube. Não, foi o Valci conversando Valci, que tava então. comprando couve pra alguma coisa da igreja. Falou da igreja, aí o cara falou do meu pai, aí esse irmão, a gente tava almoçando na casa de uma família, muito amigos nossos, aí ele falou assim, pô, tô com o filho dele lá em casa. Sério, o filho do pastor Marcos tá aí? Não, então pega aqui. Mano. Cara, deu um montão de coisa, não cobrou nada, assim. Que Porque aí ele coisa, contou a história, mano. porque ele me deu as primeiras sementes pra eu plantar isso aqui e tal. E até hoje a gente encontra pessoas, o pastor Marcos, não, ele fez isso aqui, coisas assim que ninguém sabia. nunca Ninguém soube. sabia. Eu Mas acho as isso. pessoas vão dando testemunho que ele fez, ele pagou a minha faculdade. Olha isso aqui, eu não lembro se eu contei isso da outra vez que eu vim aqui. Quando ele morreu, eu fiquei com o telefone dele, com o número dele. Algumas pessoas ligavam, falavam, ó, infelizmente o pastor Marcos faleceu, tá falando que é Daniel, filho dele e tal. Cara, me ligou um cara de São Paulo, o nome dele era João. Ó, Alô, pastor Marcos? Eu falei, quem fala? João. Eu falei, João, quem tá falando aqui é Daniel, filho do pastor Marcos. Obviamente você não sabe, mas o pastor Marcos faleceu tem pouco tempo. Cara, quando eu falei isso, o cara do outro lado da linha começou a chorar. Não! Eu falei, João, tá tudo bem aí? Pum, desligou o telefone. Falei assim, caraca. Falei, Senhor, em nome de Jesus, visita ele agora, não deixa ele fazer nenhuma bobagem. Não sei quem ele é, não sei porque que ele ligou. Depois de algum tempo ele ligou de novo. Aí, Daniel, sou eu, João. Falei, cara, você tá bem, irmão? O que aconteceu? O que você desligou o telefone e tal? Não, cara, é porque eu tava quebrado, falido, não era ninguém. Pastor Marcos me abraçou, me acolheu, nossa. me deu um emprego na empresa dele. Meu pai tinha uma empresa. Ele inventou um negócio pra eu fazer na empresa, me deu um emprego. Ele fazia isso com Me botou pra gente. estudar. Olha isso aqui, cara. Ele me botou pra estudar e tal. A vida foi desenvolvendo, aconteceu. Cara, hoje eu sou... tô empregado numa multinacional, tô disputando um cargo de direção aqui numa multinacional. Eu queria contar pra ele. Olha isso, cara.
Que maneiro. Vai ser emocionante. E assim, ele fazia essas coisas sem ninguém saber, cara. Sem ninguém saber, ninguém A sabia. Denise foi descobrir muita coisa depois. Muitas coisas até nem minha mãe sabia. que as cara. pessoas contavam. Então, assim, foi um choque. E como é que pra foi essa muita gente. transição, assim, a igreja, o pastor Marcos presidia? Como é que. Aí a gente, né, vamos. Aí o que acontece? Primeiro vez sua mãe. Sim. Esse daí você toma. Eu fico imaginando que sua mãe, meu Deus. Cara, foi outra parada, assim. Eu fico imaginando a tua mãe assim, a sensação que dá quando você fala isso. Sabe aquele malabarista, velho, que tá segurando os negócios? Sim. E Isso para uma igreja batista. Nós somos uma igreja batista. originalmente batista, É. mas desde muito Sim. cedo. Nós somos independentes no sentido de autonomia. A igreja tem liberdade de decidir e agir de acordo com a direção de Deus. E naquela época, há 20 anos atrás, Meu Deus, mano. tinha que as pessoas... E agora, quem vai ser o pastor? Isso, mano. Sabe como é que é o processo de Quem vai ser sucessão o pastor? pastoral na igreja batista? Eles Sim, começam. A cara. convenção começa a mandar um monte de pastor e tal. Não Pra tinha isso, gente não tinha conhecer isso, quem vem pregar e a igreja não é, não. A pastora Denise foi não isso? era pastora, né? Não, mas... Na época. Mas aí assim, foi tinha um uns consenso nomes, imediato, né? tinha uns nomes lá de alguns irmãos. Gente, não. Mas a Denise vai ser a nossa pastora. E um tempo antes do pastor morrer, que ele estava na Alemanha, ele tinha viajado, acho que foi pouco tempo dessa vez, uns 3 meses que ele ficou lá, a Denise assumiu de frente, assumiu o púlpito, então assim, a gente já estava vendo ela numa posição, Que ela foi muito forte. além né? dos Sua mãe é uma pessoa bastidores, muito que ela forte. atuava Demais, muito. Demais. E aí, quando o pastor morreu, foi terrível, foi assim devastador para toda a igreja, foi um luto assim que era alguém da nossa família que tinha morrido, Sim, era alguém é um pai pra todo mundo. entende? Era assim, foi uma dor que, assim, é sangue do meu sangue, é alguém que olha por mim e cuida de mim o tempo todo. E foi terrível, a gente levou um tempinho Eu vou dizer uma coisa. Eu conheço alguns caras que são órfãos até hoje. E que quando perderam ele, deram uma pirada. Tu tá ligado nisso, né? Tu olha o cara assim, tu vê que a voz que falava na vida dessas Sim. pessoas e colocava... É porque as pessoas, hoje a gente entende, quando a gente carrega essa paternidade, a gente sabe que a nossa voz é uma voz de destino, você percebe. Cara, eu percebo alguns caras, assim, eu e a Daniel temos amigos em comuns até hoje, vocês sabem disso. Os caras estão perdidos até hoje, bicho. Imagina como é que foi pra pastora... Assumir isso. E foi assim, ele que estava falando da nossa raiz, né? A gente é uma igreja originalmente batista, mas meu pai, desde muito cedo, teve a sua experiência com o Espírito Santo e ele lá falava no começo em dos anos 80, eu lembro. lá no começo dos anos 80, ele começou um processo de, na época era chamado assim, de renovação espiritual, com Ele a igreja. emancipou? Não emancipou. Só que ele foi aos poucos neutralizando. A gente não rompeu o vínculo com convenção. Se você procurar Sim. na convenção, o nosso nome tá lá. Mas Legal. ele foi neutralizando essa relação. Porque, primeiro, por uma questão uma questão teológica, Sim. e segundo, porque. E segundo, porque naquela época ainda, as convenções tinham alguma ingerência no sentido de ainda influenciavam, ainda iam a igrejas e tudo mais. Então a gente é originalmente batista, mas essencialmente, desde muito cedo, a gente é pentecostal. No sentido da liturgia, das crenças e Os tudo. Estados Unidos define a sua igreja como define a nossa. Carismática. Carismática, exatamente. Porque nós acreditamos nos dons, Sim. fluímos em alguns deles, enfim, mas temos uma origem reformada. Exatamente. Não é mais ou Isso aí. menos assim. Exatamente. E aí, a gente vem de uma época em que essa discussão perdeu um pouco de força. Hoje, mas na época ainda era muito viva essa discussão, que era impossível uma mulher assumir o ministério. No meio batista mas não tinha tinha, um ministério local como pastora presidente.
Aliás, nem se considerava a possibilidade de uma mulher ser ordenada pastora na época. Verdade. Quem dirá ser pastora presidente de uma igreja. Tanto que a Denise foi a segunda pastora presidente de No uma Rio de igreja Janeiro. batista. Não, no Brasil. No Brasil, a primeira isso. foi na Bahia e ela foi a segunda no Brasil. Tipo uma Débora, né? Exato. Uma Exato. exceção mesmo. Exato. Né? E assim, tinha a questão do luto do meu pai, e aí veio esse fato, porque a igreja não aceitaria qualquer outra pessoa, né? A pastora teria que ser ela. E aí começou um zum, e de pastores vindo e falando que não é possível. Teve comissão de pessoal cheio de gravata, de terno, que ia lá pra olhar a igreja. E foram alguns desafios da época que eram assim, estão observando a gente. E você falou, né, da força dela, que ela é uma mulher forte. Sim. Cara, é uma... Cara, Até hoje, pô. assim, é interessante porque a gente vê, a gente lembra do meu pai, assim, e automaticamente lembra também de muitas virtudes que qualificavam ele, né, como Sim. pessoa que ele foi. E quando a gente olha pra minha mãe, a gente vê também, cara, muitas virtudes que, cara, E vê que, eram na verdade, necessárias. eram os dois, né? Eram os dois, e eles se complementavam Perfeito. de uma maneira, assim, incrível, né? Deus organizou isso de E uma maneira vocês incrível. casaram justamente nessa época do falecimento ano. do seu pai. A gente No casou no ano. ano do falecimento Eu dele. só quero fazer um aspas aqui, que eu falava com alguém, falava assim, cara, alguma coisa me diz que você um dia vai ser pastor daquela igreja. Lembra disso? Lembro. Aí ele falava, não, cara. Deus me livre. Eu vou pra Alemanha, Eu vou te contar um negócio que eu não Tava sei se... gravando um CD, uns negócios de tudo. Eu falo, cara, mas eu sinto esse Porque assim, se negócio. você conscientemente quer ir para o ministério, não, obrigada. Não, Verdade. alguns querem. Alguns querem. Mas era um tempo onde a coisa era completamente vocacional. Sim, Total. sim. Ninguém queria. Assim, as pessoas não acreditam. Aham. Você me conheceu analista de sistema da Embratel, pô. É. Essas 20 e poucas pessoas ficavam na minha casa comendo bem. Uhum. Ninguém gastava nada. A minha alegria era bancar tudo. É. E eu podia fazer, cara. Era bom demais. Ficando um monte de cara duro. Sim. Nego tentando achar a Porque é vida. interessante isso, né, cara? Assim, Não era? a gente é amigo há tantos anos, mas a gente tem, assim, acho que uns 10 anos de diferença de idade, alguma coisa assim. Sim. Então tinha essa coisa, assim, o Alexandre... A gente tava junto, mas eles já eram os mais velhos ali e tal. Então, assim, tinha essa parada de bancar também, né? Tipo, Assim, eu falava pra cara, a gente gastou muito dinheiro pra galera. A gente achava o máximo. A gente gostava muito. Eu sentia Sinto essa muita falta coisa. desse tempo, sabe? Assim, Eu falo aqui na dessa igreja. pureza, dessa amizade pura. né? Assim, a minha família tem esse coração generoso. A gente sempre gostou de dar, de ter todo mundo junto, de fazer eu falo as aqui coisas. na igreja, cara, pizza, então, quantos clamou pela nação, pra gente. Pô, Muito bom poder ter vivido isso com vocês, porque a gente que ganhava, cara. Porque Mas aí conta do casamento. Não, antes do casamento que você falou que Oi, tu pô. abriu aspas pra falar, tanto, né? Desculpa, gente, é que é tanta história. né? pô, Muita tá. história Mas, dentro da pá, história. Tu falou das aspas, né? Alguma Sim, coisa sim. me diz que tu vai ser pastor dessa igreja. Falei pra você isso. Uma vez a gente tava num churrasco. Eu não lembro, a gente tava num churrasco. Toda aquela galera, a gente tava num churrasco. E aí, cara, eu não lembro como que a gente entrou nesse papo. Mas eu me lembro que tu me chamou de canto assim, e eu tava meio que, sabe, eu não queria ser pastor, eu não queria, eu queria viajar, eu queria ministrar louvor e tal. E tu me chamou de canto assim, e falou assim, cara, olha só, a melhor coisa que tu vai fazer na tua vida é sossegar o teu facho e servir a tua igreja local. Eu falei, não, Alexandre, não, cara, pô, não, que tem gás nações, não sei o que. Cara, fica na tua igreja local, mano. Serve a tua igreja, serve teu pai, não sei o que. Acho que foi nesse contexto que tu falou alguma coisa desse tipo pra mim. Porque assim, eu achava. Vou explicar pra você assim. O pastor Moisés, que é um pastor na minha vida, assim, quando eu falo meu pai espiritual, é o pastor Moisés. O meu pastorzão foi o pastor Carlos, tive essa galera. Mas eu era muito assim. Eu catava um pai em tudo quanto era lugar, entendeu? Assim, eu sempre queria essa paternidade zona. E eu achava muito bonito, cara, aquela coisa tua ali com teu pai, cara, assim. Às vezes você vai falando, eu fico emocionado, porque eu vejo o Danilo e o Daniel falando a mesma coisa, assim, tipo, dando a volta. E aí, pai?
tá tudo bem, tá tudo É certo. isso aí, eu já falei algumas vezes pra Eric, né? Pô, cara, Eu me isso- identifico com o Danilo quando ele era. Eu me vejo no Danilo quando ele era jovem. Quando eu era jovem, eu me vejo nele, assim, nesse contexto de igreja e tal. Eu falei assim, caraca, eu era assim. eu vejo os meninos comigo assim, eu lembro muito de você, de outros irmãos, que eu não era filho de pastor, né? Aham. Eu achava aquilo lindo, cara. Amós. Eu sou Amós, né? Eu sou Amós, né? Tem essa história minha que é... É, Amós, total. Eu sou Amós, cara. Eu era outsider. Nem crente eita, gente. Aí Deus, meu filho, abre tua boca aí que eu vou te usar. Não tem ninguém, vai Coisa tu linda. mesmo. Então é uma história bonita. Então eu lembro que eu sempre vi no Daniel um perfil pastoral. É. Eu não sei, você sente quem é, cara. Assim como eu senti em outros. Tanto é que daquela galera toda ficou eu, com você, Uhum. ficou o Rodrigo. Uhum. Poucos. Mas quem são esses poucos? Os pastores. Uhum. Entendeu? Os pastores ficaram e permaneceram. Eu achava lindo aquilo. Eu achava fantástico. Eu falei pra esse cara, tá doido, cara? Tem um negócio maneiraço aí, Foi. fica aí. E, cara, e graças a Deus você ficou, porque eu acho que sua mãe, em algum momento, você foi o braço direito, esquerdo. Sim. Já desde o começo, né? Desde o Como começo. é, né? É. Desde o começo ali, né? E são várias transições, né, Érica? A mudança, assim, o pastor Marcos era aquele paizão. Na mudança pra Denise, a Denise era assim, bora, levanta, a gente tem um mundo pra ganhar. Não dá tempo de você ficar parado aí, não. Vamos levantar. Prática, né? Prática. Muito. Vambora. A gente vai ganhar essa comunidade. Vamos botar a igreja toda na rua, de mãos levantadas pro morro, e nós vamos orar, e nós vamos caminhar, e nós vamos marchar. Ela era assim. Trator, né? Alguém roubou o carro de fulano, toda a igreja vai pra rua de manhã. No domingo de manhã nós vamos orar e esse carro vai voltar. Foi uma coisa assim. Tanto que a Denise ficou conhecida lá na comunidade, porque a pastora Denise, gente, aparecia uma bandidagem lá, quero falar com a pastora Denise. É a mãe, eu quero como se fosse uma mãe. Toma vergonha nessa cara, quer dizer, toma vergonha nessa cara, menino. Ela tem Tu essa vai ser pegada. isso, vai ser bandido nessa vida. Deus tá te chamando, vai morrer, vai. Meu Aquele Deus, jeito dela. o jeito Então aí a gente fala assim: quem tá aí? É um bandido que tá aí. Vem falar com a pastora Denise. O quê? Meu Deus! Porque eram meninos. Eram esses meninos ali. E a Denise daquele jeito dela. Cara, Sem filtro nenhum. A igreja foi esse lugar, né, cara? que Aí eles- é uma transição assim, de que vambora. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem condições, então você vai liderar, você vai pregar, você vai dirigir o culto, você vai fazer não sei o quê, vamos abrir uma sala de oração lá na comunidade. Aí foi uma revolução. Isso é que ano? 2004. 2005, começou essa... Vamos sacudir, vamos todo mundo parar de chorar e vamos levantar. Que a gente tem o chapadão pra ganhar, a gente tem a pavuna pra ganhar pra Jesus, a gente tem que orar, a gente tem... E aí a gente... Uma sala de oração lá no meio do chapadão. É Oh, porque meu não Deus. sabe, a igreja no pé do Chapadão, praticamente, né? É, bem pertinho. De uma comunidade. Bem Cara, pertinho. violento, né? E assim, a nossa igreja... Até hoje é muito respeitada. A igreja do pastor Sim. Marcos, a igreja da pastora Denise, por Aham. causa de um histórico, Legado. um ali na legado comunidade. ali, entendeu? Legal. E aí? E aí tava tudo indo bem, pastor Denise sendo a pastora, Uau! casadinhos, coisa bonitinha, Coisa feliz linda. da Ajudando vida. lá, tranquilo, Né? fazendo Tirava faculdade umas de fériasinhas, pedagogia. Conversava comigo, estou dividido entre dar aula, estou também fazendo uns projetos financeiros. Falava pra mim. Aí o projeto financeiro dele aí. E aí, como é que foi Como é que foi isso? essa transição? Como é que foi pros dois, né? Que De aconteceu um homem contigo, tão mas forte, incluía né? você, né? Um homem tão forte e depois uma mulher tão forte. Como é que é isso? Assim, a gente... a circunstância foi muito específica, né? Porque a minha mãe, a gente começou a conversar sobre as circunstâncias ministeriais dela. O meu irmão ainda morava com ela e o meu irmão deu muito trabalho nessa vida, né? E O seu irmão mais velho. meu irmão né? mais velho. E ela tava muito cansada. E nessa época eu já tava... Porque assim, os desgastes do ministério, que a gente sabe que tem,
E sozinha. Sozinha. O ministério é solitário. Sim. E você imagina isso para uma mulher sozinha. É muito mais desafiador. Potencializou outras Isso coisas, aí, sabe? potencializou. E por mais que eu tivesse lá... Não é a mesma coisa, né? Por mais que eu tivesse lá, e a gente, nessa época, tinha alguns irmãos, assim, chaves, que foram muito importantes também, ali no sentido de ser braço. Mas não era a mesma coisa. Primeiro que ela não tinha um marido, segundo que ela não tinha a figura do meu pai. Que era uma figura também muito emblemática. Ele era um pilar, né? Tipo assim, ele era aquela figura do tipo, cara, pastor Marcos tá aí, bicho, relaxa. Vai dar tudo certo, entendeu? Então a minha mãe não teve isso. Então ela chegou num ponto assim um ponto de um esgotamento muito grande assim, emocional. Foi uma época difícil do meu irmão e uma época difícil do ministério também, por muitas razões. E eu tava lá o tempo todo. Falei assim, mãe, vamos aí. Isso é antes ou depois da pandemia? Bem antes. Bem antes. De 2000. Não, levou um tempo assim de 2000. A gente abraçou o ministério e veio uma pandemia. Mas essa transição, ela começou devagarinho. As primeiras conversas começaram em 2017, no final de 2016, começo de 2017. E aí nós começamos a orar. Eu e ela começamos a orar. Porque foi um misto, cara, assim, foi um misto de percepção espiritual, de tempo. E ao mesmo tempo foi um misto assim de cuidado com a minha mãe também, porque eu falei assim, cara, eu não vou deixar o ministério te matar, entendeu? A gente via fotos dela no ministério, e depois que ela saiu do ministério, parecia que no ministério ela estava envelhecida assim... Incrível. 10 anos a mais. O ministério consome a gente. Consome. Né? Quando Jesus fala que o zelo da tua casa me consumiu, É isso aí. É exatamente isso. Exatamente. A gente envelhece, se desgasta. A gente Tem uma foto minha no gabinete de 2017, eu e ela, assumindo a igreja. Porra, cheio de cabelo preto e tal. Gente, meu Deus! Pô, cara, olha isso! Esse dia eu tava vendo a foto do presidente, o Obama. Já viu? Ele entra na presidência, amarradão. Tu viu? Sai por 8 anos. Porque é um peso espiritual. Espiritual, também, né? A responsabilidade diante de Deus, com as pessoas. E eu falei assim, cara, eu tava dividido ali entre um homem de Deus discernindo um tempo, numa história, numa narrativa histórica ali, assim, cara, meu pai, cheguei ali na barriga da minha mãe, e eu já era ordenado pastor, eu era um pastor auxiliar no ministério. Foi ordenado em que ano? Fui ordenado em 2011. E eu vendo a minha mãe, a gente brinca até hoje, né, que no lado do meu pai, ela morreu de quê? Morreu de pastor. Porque meu pai, cara, se entregou até o fio do cabelo, assim, pro ministério e realmente partiu antes do tempo, como você falou no começo. E eu falei, cara, eu não vou deixar minha mãe morrer. Isso dá um podcast à parte, né? Dá. Já conversou sobre isso, né? Exatamente. Assim, grande homem de Deus, mas quando a gente parou para conversar, teve algumas coisas assim sobre esse desequilíbrio. Que também virou uma escola pra gente hoje, né? Com certeza. Que era uma mentalidade de pastores daquela época, daquela geração. Os pastores daquela geração pensavam assim. A gente tinha pastores próximos ali, pastores que foram pastores na época do pastor Marcos, caramba, deu errado. Negligenciou, entendeu? Negligenciou a família, negligenciou a saúde, negligenciou o tempo de descanso. Pastor Carlos esteve aqui, cara, o testemunho dele é tremendo, ele fala de como ele perdeu o rim. Olha isso. O estresse, trabalhando pra caramba, eu tava perto dele, e realmente era um momento de transição, um negócio de célula, foi uma intensidade gigante. Ele, poxa... E cara, o meu pai foi empresário a vida inteira. Só tinha atenção do era trabalho. Dupla jornada, né? Ele começou a ganhar salário da igreja pouco tempo antes de morrer. Eu acho que foi uns 2 anos, 3 anos. Pelo contrário, todo o dinheiro que ele ganhava, ele enfiava na igreja. Então assim... Ele pagava sítio para retiro, ônibus, carro. Ele arrumava emprego para todo mundo que estava desempregado na empresa dele. E a empresa, ela quebrou porque ele viveu dividido. Ele queria ser 100% pastor, mas não podia porque assim toda a família já estava pendurada num padrão de vida que a empresa bancava. Então, assim, ele era empresário, mas a gente ninguém lembrava. Assim, não, pastor da igreja, entendeu? Como se ele fosse pastor do tempo integral. Exatamente.
Então, Ele pagava muita tinha coisa pra todo, igreja. tinha todo o estresse e o cansaço da vida no mercado, mais a igreja e mais. Enfim, E aquela igreja naquela época estava em obra, eu já Tava lembro em da obra, obra. exatamente, aquela coisa. exatamente. E é uma coisa faraônica, que é aquela coisa gigante pra, né, é muito grande pra fazer muita coisa. É, E voltando na questão da transição, né? Eu falei, pô, não vou deixar minha mãe morrer. isso aí. Eu falei assim, aí eu sentei um dia lá, fui lá de manhã, um dia tomei café com ela, sentei e comecei a conversar. Falei assim, mãe, você não acha que a gente precisa começar a pensar numa transição? E eu nem falei de mim, de nada, né? Nem. A gente começou um processo, orar e tudo. Porque ela teve coisas que acontecem. Teve racha, tinha um enfrentamento por causa da figura feminina. Exato. Imagina. Isso desgastou muito Com ela, assim, no certeza. nos Tinha primeiros aquela anos. coisa assim, sabe? Não era uma coisa. Era uma coisa velada. Era velado, exatamente. entendeu? Não era diretamente, mas tinha. Exatamente. E tudo isso foi Desgastante. se empilhando, né? As coisas se empilhando. E eu falei assim, ó, mãe, eu tô conversando contigo como um pastor auxiliar que tá te vendo, que tá vendo teu ministério, que tá te observando, mas também como filho. Assim, cara, eu não quero que tu morra como meu pai. Então, assim, Imagino, cara. o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o dono Essa da igreja. holística da transição ela é muito importante. Às vezes a gente conversa, né? É. Às vezes a gente faz mais ou menos um planejamento. Eu acho que a coisa, quando tem um planejamento, Uhum. A gente já sabe mais ou menos assim que o tempo que a gente ainda tem de. Bom, de vida Yeah. se Deus permitir, que a gente ainda tem de vida útil à frente à da frente igreja. de tudo. Mas a gente sabe que vai chegar um dia. Sim. não Mas vai eu rolar. já estou trabalhando, por exemplo, a própria organização da igreja, do governo da igreja, É já pra isso. avisa isso. Legal. Então, por exemplo, eu já não estou sozinho. Uhum. Então eu tenho o pastor Rodrigo, o pastor Danilo, Uhum. o pastor Daniel, tem o pastor Felipe. Então tem um governo ali comigo, que são os fundadores da gente, que a gente Sim. conversa. Sim. A gente já sabe mais ou menos quem vai transitar, para quem vai ficar a sede. Aham. A gente e assim, eu já falei com eles também assim, olha, eu penso em fazer tal coisa. Aham. Isso é muito saudável, É, porque claro. Você tem que claro. ter esse projeto e tem que ter essa linha do tempo Sim. clara. Sim, Porque senão você se confunde. exatamente. E assim, você pode atrapalhar até o que Deus está promovendo. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. E não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista da igreja também, quando você não olha isso com intencionalidade e prepara um plano, você também corre o risco de, como aconteceu com meu pai, por exemplo, morrer de e não te repente- caraca, quem vai ser É. pastor? Entendeu? Não Entendi. tinha, ou não tinha nada precipitar até preparado. sua morte se desgastando. Exatamente. Eu aqui, em breve, né, o Danilo já funciona como pastor de jovens, Uhum. porque eu tinha um pavor de virar aqueles pastor Sérgio Malandro, já viu? Tiozão da turma. Aí, o rolê, o flow de ano, pô, bonezinho, você é meu maluco, fica com boné. Pô, pelo amor de Deus, é feião, né? É. Quer botar umas roupinhas, maluco, mó barrigão, É. camisa Tiozão, não tem como. Agora tem aquela parada de fazer. Como é que é o nome daquilo que bota botox? Aham. Aí fica todo mundo com a cara criticando assim, tudo, né? cara, sem necessidade, cara, um negócio assim absurdo. É verdade. E Fora do tempo, tá fora do tempo. ficar Esse que é o fora do lance. A tempo. gente tem que ler o tempo, né? Forçando a barra, né? E eu percebo muito isso. Eu vejo até nos movimentos assim, até nos nossos movimentos, aqueles grandes. Eu vou vendo que os caras não sabem construir legado, porque eles não sabem preparar gerações, eles não sabem transitar. Dividir, né? Ser Sim. generoso como a sua mãe foi. Exatamente. De reconhecer e falar, não, meu filho, vai você. Exatamente. Essa foi uma palavra que Deus nos deu sobre ter um olhar geracional Uhum. e nos incluir nisso. Uhum. Eu não quero que a igreja tenha avô, Uhum. eu quero que a igreja tenha pai. Uhum. Então eu sei que vai chegar uma hora que eu vou ser aquele cara tipo voz de conselho. Aham, aham. E eu trabalho, por exemplo, para ser pastor de pastores. Sim. Sim. Agora, Que honestamente eu acho que deveria ser um caminho natural para os pastores. Isso. À Saber medida o em que seu você- tempo, saber, né? E à medida em que você fica maduro e agora pode compartilhar sabedoria, cara, abre caminho. Deixa os jovens Sim. empurrarem com a força. deixa e o você- cara ir pro front, né? É. Fica agora só nas estratégias, nos conselhos, no cuidado dos caras. Uhum. Eu penso muito nisso. Já tenho
Um plano. Sabe, plano. A eu gente tenho tem um plano. Porque quando você tem plano, tu não tem perda. Eu tô até fazendo uma faculdade para esse plano. Legal, Sim, que maneiro. sim, que maneiro. sim. Nós Pô, isso temos, é um ótimo, sonho, isso nós é temos ótimo, um é. sonho que aprendemos com essa lição toda, porque os pastores que nos antecederam, assim, uma das coisas que eu quero honrar a tua vida, assim, de vocês, né? É que, poxa, você é um legado pastoral. Muito do que me aproximou a você teve a ver com, tipo assim, é importante para mim ter essa amizade, porque essa amizade vai ser um símbolo para meus filhos. Eu sempre tive isso dentro de mim. Porque meus filhos olham para você, cara, é uma referência. Porque quando eu olho para pastores, não tem filho com eles, cara. Muitos pastores, por não entender essa questão Aquilo que você falou, né? Da dinâmica da de vida, né? desse pai no altar contigo. Olha o que você falou aqui. O seu pai dentro do teu rolê ali. O cara sentado, não tá fazendo nada. Mas, ó, vai lá, mas tá ali. Tu Tá tá ali. tendo o elo, Sim, não cai. sim. Exato. O elo não cai, ele financia o elo. Vai dar até ruim, mas financia. É. Nem vou te falar o que eu vi, mas de vez em quando. Os caras que inventam umas aventuras aí, e eu fico, Senhor, É uma honra, matemática que eu não entendo. Senhor, honra, Senhor, honra. Aí na última semana ele. Aí, pai, bateu, pô, Deus, tu é com eles mesmo, mas assim, mas essa transição, ela é muito saudável, Sim. isso me chamou muita atenção. E como é que foi pra você, Érica? De repente você seria a esposa do pastor. Então, para mim Pastora não. dessa igreja. Mas não foi um boom, porque eu já era integral no ministério em 2004. Ah, sim, já há bastante tempo. Assim que a Denise assumiu o ministério, ela me chamou para trabalhar com ela. Já tinha um complô aí. Ela me chamou para eu assumir a figura que ela era para o pastor Marcos. Entendi. A parte administrativa. Ministerial, era todo o resto, né? Ela assumiu o púlpito e eu Do cuidava de púlpito tudo. pra baixo, do púlpito pra baixo é tudo com ela. Eu entendo bem. Então, assim, de 2004 até 2018, Sete. de 2017, Segundo semestre, eu já 17. carregava a igreja, entendeu? Eu já tava era ali, a né? pastora. É. Porque, tanto que quando ela consagrou os pastores, quantos foram consagrados 2011. em 2011? Quantos foram? Quantos? Pô, foi uma penca. Os 11 homens. Olha que coisa maluca. Eu era a líder daqueles que foram consagrados. E foi uma galera lá, hein? Pois é, mas porque seria... Na época a Denise falou, como é que eu vou consagrar uma mulher? Eu sou uma mulher, então a gente precisa primeiro consagrar os homens, depois... Ela falou, olha, no ano seguinte ou daqui a ano, eu consagro você e consagro... Tinha uma outra... Mas já tinha vocação, já sabia que tinha um Não, Porque chamado. Mas é mais a em coisa da 2004, situação, né? eu já trabalhava com a liderança, treinamento de liderança. Eu assumi esse lugar que era dela no Ministério do Pastor. Então as pessoas me chamavam de pastora, a Denise reconhecia isso com a liderança, então eu já era muito familiarizada. Então não foi difícil. Não foi difícil porque eu já tinha vivido os desafios de ser a líder. Depois que esses homens todos, acho que eram uns 11 homens, né? Foram consagrados. Foi pro líder da família, o pastor da família. Mas eu era líder daquele pastor da família. O pastor que cuidava da música. Eu era líder do pastor que era da música. Então, eu já estava familiarizada com essa liderança e com essa coisa de vem cá, me conta o que tá vendo, como é que você tá. Então, não foi assim, e agora? Não, tudo continua dentro de um processo. caminhando. Mas eu lembro que pra você foi mais difícil, né? Porque, não sei, assim... Eu lembro que Porque o Daniel, ele foi líder da música. O Daniel não estava envolvido na movimentação da igreja. Porque ali era Nessa muito altura. pastor, né? De repente você agora assumiu. E aí você tem que olhar de uma ponta a outra. Você tem que... Eu só conseguia lembrar do meu pai uma vez. Meu pai falou assim, Daniel, o pastor ele é como o pêndulo de um relógio. Vai lá e vem cá. Ele tem que bater dos dois lados. Não dá pra você ser muito Sim, radical nas coisas que tu quer, que tu é sim, jovem, que tu quer. sim. Tem que olhar pros mais velhos também, tem que Sim. agradar os mais velhos Tem que ter também. tem que fazer uma, tem que dar. É, tem que exatamente. dar, né? E aí, Mas aí eu também assim, percebi que eu precisava reorganizar o meu lugar
nessa nova estação. Imagina. Porque eu liderava todo mundo. A minha voz era uma voz de autoridade. A Denise falava isso pra todo mundo. Tem que ver com a Érica, resolve com a Érica. E aí, agora o meu marido era o pastor da igreja. Eu vou continuar. Entende? Fala com a Érica? Fala com a Érica. Eu entendi que Deus, assim. Ah, teve um ajuste entre vocês, né? Pois é, porque eu não Você queria é muito ser. forte, né? Eu tenho uma liderança nata. É. Eu não vou. Eu vou. Sim. E o Daniel tem um outro perfil. Então, eu percebi que Deus assim, peraí, deixa eu ajustar. Você vai voltar. Eu preciso que ele vá. Eu não queria ser aquela esposa de pastor. Não, quem manda é ela. Muito digno da Eu sua falei, não parte, quero. né? Não Porque quero você ser quer, essa né? pessoa que manda, essa pessoa que decide tudo, porque eu era essa pessoa, porque a Denise me dava. Mas porque era nora e sogra, não havia esse falatóriozinho. Mas na posição de esposa e marido, Aham. isso seria um terrível. Um problema. E aí Deus me deu um sossega, porque eu fiquei grávida, a gente assumiu o ministério, no ano seguinte eu fiquei grávida. E aí na minha gravidez eu tive descolamento de placenta, não pode se mexer. Tem que ficar deitada. E aí a gente vai discernindo. Eu acho que Deus também. O Daniel tá começando o ministério e eu tô aqui quietinha. A gente precisa discernir, né? Assim, é o tempo. E aí eu entendi que eu precisava ficar ali pra ele ter a voz, pra ele, a minha voz ser uma voz de e aí, podemos, vamos, né? Então foi o Daniel. E ele falou isso pra liderança. Eu tô perdido porque a Érica que sabia como é que é, assim. Mas eu entendi assim: Deus está, a liderança, o governo é dele. Eu ajudo ele. Porque a igreja tinha vários ministérios, né? Ministério de faixa etária, Ministério de serviço, um montão de coisa. E a função da Érica estava aqui de fazer essa gerência de logística, de agenda, de não sei o quê, de decisões de cotidiano. Então, e aí ela ficou grávida e tudo acontecendo. Dos líderes. Falei assim, caraca, meu irmão. E eu, tendo que fazer tudo, falar com todo mundo, decidir tudo, sem a presença dela, assim, que é essa figura tava forte. na faculdade, né? Tava na faculdade, tava terminando a faculdade, assim, uma loucura. Mas Então, eu vejo que Deus permitiu isso para assim, vamos botar as coisas no lugar. Porque a voz da igreja é do Daniel. A autoridade é ele. E eu ajudo ele. Eu precisava ficar no meu lugar para não ser uma deformidade. Todo mundo olhando assim, ele é o pastor, mas é ela que manda. Ele é o pastor, entendeu? Então eu vejo que Deus ajustou isso. Entendi. Mesmo eu tendo uma personalidade forte, mesmo eu tendo uma opinião, né? Mas assim, eu no meu lugar. E eu tive que gerenciar isso de uma maneira um pouco diferente, porque além existia o vínculo emocional com a igreja. Com certeza. Né? Com a igreja. Então assim, caramba, eu cheguei aqui na barriga da minha mãe. Meu pai e minha mãe começaram isso aqui, e meu pai morreu, e agora minha mãe entregou, a gente transicionou o ministério, e toda essa coisa todo esse vínculo emocional, e ao mesmo tempo você tem que ouvir o Senhor sobre a direção que o Senhor quer dar, e como é que você vai trabalhar. Então, cara, foram assim... Pandemia. Aí veio uma pandemia. Exatamente. Não, é uma pandemia para alguém que tem 1 ano de ministério. Meu Deus do céu. E como é que assim... Eu fico imaginando, a gente conversou um pouquinho antes aqui sobre a dificuldade, né? A Érica falou que às vezes ela percebe que é mais fácil você começar do zero. Sim. Né? Mudar o que... Mudar, porque assim, não é mudar só o perfil de uma igreja. É uma história, né? Tem um monte de coisa nisso aí, né? Tem prós e contras, cara. Tem prós e contras. A gente estava falando assim, da coisa de você já assumir uma estrutura pronta, com uma cultura estabelecida e com uma visão, um certo entendimento da coisa por parte de todo mundo, liderança, membresia. E como você vai trabalhar isso no sentido de dar uma nova direção, mudar estruturas. Então, assim, que não é mais assim, exatamente. Agora nós vamos fazer desse jeito. Uma coisa que eu fiz lá, eram sei lá. Tem quantos anos isso? Esse ano fazem 8 anos. Você assumiu. Por exemplo, eram 2 sei de lá, pandemia, então assim, a gente ainda tá a gente ainda tá no começo, ainda tá no entende? processo. Entendi. E aí eram, sei lá, 7, 8 pastores. Eu assumi, eu falei assim, cara, olha só, reuni os caras e falei assim, olha só, cara, não me levem a mal, vocês não é pessoal, adoro todos vocês sabem, mas durante todo esse ano vocês não vão pregar, só eu vou pregar.
Cara, Assim, pô, isso aqui e tal, porque minha mãe franqueava muito púlpito, né? Todo mundo pregava e tal. começou as mudanças aí, Porque né? eu queria que a igreja agora Ouvisse a sua voz. se identificasse comigo como o seu pastor. Sim, né? sim. E se E você aí- mantém aquela rotatividade no É. púlpito, não tem uma cara, não tem uma voz, né? E foi. Rapaz, eu imagino que E aí foi. você tem conflito aqui e tem conflito aqui, né? Exatamente. Conflitos de liderança que até pouco tempo foi ordenado junto com o cara e, pô, Sou mais velho. eram mais velhos que eu Vim e tal. crescer aqui e tal, desse papo. E a gente teve que ir tocando com a graça de Deus, assim, pra... E como é que foi um ano? Rapaz, que luta foi Que essa? luta. Foi assim, Rapaz. aí eu entendi, cara, eu não preciso, eu não posso entrar com o pé na porta. Não posso. Eu lembrei do meu pai, né, o pêndulo do relógio. Fui devagarinho, reunindo todo mundo, reuniões, comunicando uma visão, comunicando o coração e falando. E aí começa também aquela coisa assim, né? Meu pai tinha as ovelhas dele. Tem isso, né? Aí ele morreu. Nasceram naquele. Muita gente não quis ficar. Sim. O que é natural. Sim. Bora embora. Teve gente que não aguentava mais entrar na igreja porque lembrava dele. Aí minha mãe teve as ovelhas dela. Uhum. Ela não era mais. Teve gente que não ficou. Foi embora. Então, assim, eu tive que administrar tudo isso. Não, aí deveria ter as nossas ovelhas, mas veio uma pandemia que todo mundo desapareceu. E olha só, cara, eu tinha uma igreja. Que luta. Vi a pandemia. Pô, aí fica aquela coisa, online, não sei o quê, babá. Ah, o governo liberou, vamos abrir. Porque eu não banquei, né? Ah, a igreja tem que ficar aberta. Cara, tem que fechar, fecha. Aí, vamos abrir. Cara, mó alegria, né? Aí organizamos, que tinha negócio de distanciamento e tal. Preparamos os vídeos e não sei o quê. Caraca, vai abrir. Pá, vambora, vai abrir. Cara, abrimos. Cri. Falei, cara, a igreja que eu tinha não voltou. Muito poucos voltaram. Só que aí, com o tempo, foram chegando outras pessoas. Então, assim, cara, foi um negócio... Eu não sei se era Foi um as negócio ovelhas que maluco. eram da Denise, não sei, agora com a pandemia, não sei se eu volto pra lá, não sei se vai Então ser na agora, minha depois de vida. 8 anos, a gente começa a perceber, assim, já assim, cara... As pessoas que estão nascendo São os nossos membros, eu já tô apresentando filhos de gente que eu casei, Sim. Que legal. entendeu? Então, assim, A gente aqui também. são essas... Todo filho de gente que a gente casou, legal, né? Então, cara, são muitas nuances emocionais, espirituais, estratégicas de liderança. Então, cara... Sem não... contar o desafio que é você pastorear na Pavuna. Exatamente, é uma outra coisa também, né? É que nesses últimos 8 anos a cidade do Rio de Janeiro foi E a transfigurada, Pavuna, né? agora melhorou, mas assim que a gente assumiu, tinha um negócio de roubo de carga que virou notícia Sim, repetidas vezes nos jornais. Então, quem tinha oportunidade de ir embora, foi embora. Ir embora. Já Então, a teve gente isso, né? pastoreia num lugar que as pessoas não querem estar. Muita As gente não pessoas quer estar. querem estarem naquele lugar. Então são desafios, além de ter um desafio espiritual, Sim, porque toda localidade enfrenta espíritos, né, dominadores contra aquilo que Deus está fazendo naquele lugar. A gente tem desafio sociocultural também, porque são muitos fatores. Muitos Então, fatores. A gente teve algumas famílias saíram do Brasil, outras famílias só mudaram de bairro. Teve uma época que todo mundo estava indo para Portugal, famílias foram embora. E eu falava, cara, assim, por exemplo, gente que melhorava um pouquinho de vida e comprava um apartamento no Recreio na Planta e ia embora. Falei assim, cara, eu sei que é longe, mas não vai embora, tu não precisa ir embora daqui. Mas as pessoas não querem estar conectadas na Mas o problema não era, entende? Tipo, também não, na nossa época acho que tinha um pouco mais disso, hoje não tem mais. A gente não tinha isso, né? Não tinha isso, Não exatamente, tinha sei pra qualquer lugar. Mas a violência também não era tão Não acentuada, era, né? Não. A gente deixa a gente ia de ônibus pra Pavuna. Pois Tinha um é. negócio lá em segundas-feiras. 669 várias vezes, né? Pois é. Então hoje até a estabilidade
da membresia, de equipe de liderança. É outra realidade. É uma outra realidade. Situação, E é interessante como muda muito, né, cara? Assim, dentro da mesma cidade, você, às vezes muda só de zona, muda de bairro, cara, muda a configuração toda do A ministério. igreja, a igreja da Pavuna é diferente da igreja de Madureira, que é a igreja de, Sim, entendeu? sim, Porque você tem a dinâmica do lugar, você tem a história Essa daquele é uma lugar. coisa que o Alexandre sempre vislumbrou, né? Uma vez, não sei qual foi o pastor que perguntou, mas Pastor Eiberuber. Sim. perguntou como é que é Eu o tive a Rio? oportunidade de almoçar com ele, né? Ele me perguntou como é que é a igreja no Rio? Como é que é... Eu nunca esqueci disso. Pastorear no Rio. Como é que é a igreja no Rio? Aí ele está falando, primeiro que não é o Rio. São vários rios. São Vários. vários. De que Rio de rio que você Janeiro tá falando? são várias realidades Dentro Dentro de da um. mesma- É, isso exatamente. aí. Baixada tem uma realidade. Na Baixada já é dividido também. Exatamente. Pavuna Você tem que pensa de um identificar jeito, o São João pensa diferente da Pavuna. É. Exatamente. Por exemplo, você tem ali, você vai em Nova Iguaçu, a gente tá muito familiarizado com Nova Iguaçu, porque a Manuela estuda lá. Então assim, você vai ali no bairro, no K11, no bairro da Luz, pô, é Nova Iguaçu. a diretoria de Nova Iguaçu. Sim. Tem as igrejas ali, a Playboyzada tá lá, né, o pessoal de mais condição tá lá, é uma igreja. Sim. Pô, tu vai pra dentro do Valverde, vai pra dentro da Posse, é outra igreja. outra igreja. Lá em Santa Entendeu? Rita. Anos atrás, Patrícia anos trabalha atrás em as pessoas copiavam dinâmicas de igreja, Sim, né? é. Aquilo ali tá fazendo, então vamos todo mundo fazer. Isso não cabe. Não cabe. Não cabe. Não cabe. Porque a sua realidade é diferente daquele. Ah, mas aquele pastor tá fazendo dar certo. Nem se iluda. Sim. Você tem que discernir o que Deus tem pra você, na identidade da sua localidade, pra esse tempo. Um pastor hoje que quer copiar, que aquela ideia é muito boa, vai dar ruim. Não funciona. Verdade. É, Não funciona assim, isso. Assim, Xande, Antigamente, lembra? Tinha G12, tinha não sei o que lá. As pessoas. Isso aí aplicando, né? Isso não é real para os dias de Eu hoje. acredito também Você nisso. tem que discernir o que Deus tem para você nesse tempo, no Qual é a local que você. estratégia que Deus tem? Pro Exatamente. povo que você pastoreia, que é diferente do outro, entendeu? Verdade. eu até falo pra caramba assim pra Érica, assim, esses 8 anos foram me dando muita clareza assim do sentido mais puro, pelo menos pra mim, do sentido mais puro do termo pastor local. Entendi. E eu sempre falo pra Érica assim, cara, eu não sei se isso vai mudar um dia, mas eu não tenho, cara, eu olho pra você, eu falo assim, caraca, meu irmão, o Alexandre é maluco, mano. O Alexandre porque, cara, Macaé, Recreio, não sei o que, Rocha Miranda, Pilares. Eu falei assim, caraca, meu irmão, administrar uma igreja já é difícil, mano. Como é que esse cara tá conseguindo fazer isso, essa maluquice? Porque eu penso assim, eu não tenho a menor pretensão de vamos abrir uma igreja central em Bangu, não quero. Eu quero ter uma excelente igreja local, excelente em todos os sentidos, o prédio mais bonito, com a tecnologia de última ponta, e eu quero, esse é o meu sonho como pastor. Eu quero que essa igreja local seja uma fonte de recursos para plantadores de igrejas, para os pastores da localidade, sabe? Sim. Servir a minha localidade com tudo que eu puder oferecer de melhor. Paroquial, né? Exatamente. Você falando assim, me lembra meu filho Daniel. Ele olhou para mim, pai, eu amo a paróquia. Eu quero ficar aqui. Esse negócio aí. Ele até vendeu o carro, que a igreja lá do Recreio é perto, dá andando na casa Eu dele. tô andando pra igreja. Aí, que maravilha. Só preciso só. Assim, certo. ele tem esse coração da localidade, Localidade, do bairro. É. Tem gente que assim, eu acredito assim que eu não sou muito assim. Não, é mais apostólico, Mais né, cara? apostólico, Mais pra frente do E tá do tudo tempo. certo, cada um fluindo claro, no que claro. Deus deu, né? É, assim, Exatamente. eu acho que Mas a gente também, assim, pra deixar claro que não é o louco de plantação de infinitas Não, igrejas. não. Claro. Ele tem uma palavra, tem um número, Sim, nome sim. de Jesus. Tá? Vamos pensar 150 mil que dá, não é isso. É. assim, a gente gosta de uma obra, né? Mas Oh. eu tô cansado Pelo de amor obra. de Claro, Deus. claro. Tô Claro. pensando em concluir. Dessa Pois é. galera toda que tava, né? Você falou, por exemplo, 11 e tal. Hoje, Não vai subir ninguém. Ficou ninguém, mano. Ficou Que ninguém. Jesus. Ninguém. não ficou ninguém. Ninguém. Zero. Não, a gente tem o Ezequias. Mas assim,
Pô, eu tô considerando Ezequias assim, depois da minha mãe ali, o Ezequias. Então, o Ezequias é a voz do conselho, ele é o irmão mais velho da família do Emerson. Mas assim, ele é da família do Sabe quem é o Emerson. Ezequias, né? Sim. Mas Ele é irmão do Emerson, um presbítero, ele foi consagrado porque junto. vocês têm uma galera ali muito das antigas com vocês, né? Eu fui almoçar com vocês outro dia. Então, Uma mas galera hoje muito nem. fiel ali. Mas hoje- não mas era um hoje pessoal são poucos. consagrado. Hoje são muito poucos dos da antiga, por causa desses desses eu já movimentos que a falei gente aqui falou. antes, você tem um ministro de louvor pra mim que eu sou mó inveja dele. Então, Esquece. o É o Ezequias... melhor- o é o Ezequias- melhor que nós temos. É o melhor que nós temos. Emerson Oliveira. Cara, eu sou doido pra ele vir aqui, de repente, dar um treinamento Pô, traz, mano, com a galera. traz. Cara, Pra ter um tempo com o pessoal da administração, que eu acho que ele é tão precioso, Ele tem uma é. simplicidade. Tão preciso, né? Sim, Assim, a gente não falou disso. Essa igreja também, a gente falou antes, essa igreja tem uma marca, tem. tem uma identidade muito forte na Na área adoração. da É adoração. adoração, Né? exatamente. Ontem o culto não acabaria. Não Ontem o acabaria. culto não acabaria. A gente começou 10 horas e meio-dia e 20, a gente ainda estava durando. Oh. E as pessoas jogadas, foi. Derramado. Tinha uma graça especial, foi um Não, e a domingo gente assim. precisa lembrar que é uma graça especial, às vezes, gente, peraí, deixa eu explicar, às vezes com violão, É. e não tem, às vezes, o baixista. Outro dia eu fui lá. Alexandre, deixa eu te falar. Qual era a Eu- configuração de ontem? Domingo. A gente tinha o Emerson, ministrando louvor. O filho dele, Gustavo, tocando bateria. Que assim, Mas tá isso aprendendo. também, Que mas tá isso no sangue, deve estar no Tá, sangue. tá. O moleque é habilidoso pra caramba, mas tá É aprendendo. porque você, pra quem não sabe, você é baterista. É. Pô, e não é qualquer, não. É dos bons, mas fala. E eu tava tocando baixo. É, você tocando baixo tem sido surpreendente calma, né? pra mim. Calma, porque o vosso pastor é baixista, então eu falo isso com um certo constrangimento, eu tava tocando baixo. Aí, cara, eu saí do baixo, peguei o microfone e ficou ali, bateria e o violão. Cara, e resolve. E assim, a glória- E Que parece coisa que linda, enche gente. lá. Eu fiquei impressionado com o Beck. Mas garotinha novinha lá e de repente o negócio. É. Ali tem um negócio de som de muitas águas. Sabe aquela coisa de. Sim, Tu sim. tá ligado? Aquela coisa assim, aham. que a gente ouve aquela. Parece que a coisa faz. Que tem mais, ué. Parece que tem tá mais. cheio, tá É, cheio, tem mas mais. é. Eu brinco com os caras lá, que gostam de futebol, eu brinco, cara, aqui é La Bombonera, mano. Aquele estádio pequenininho, assim, a torcida em cima do É, e time. eu fico revoltado com o negócio de granito pra tudo que eu quero ligar por causa do teu pai. Ó, gente, deixar público aqui, sou doido pra mexer aquele fundo lá, eu já te falei Já isso. falou, já falou. Mas no meio do granito, com não sei o que e tal. Dá, Deus. E eu vou pra lá, fico constrangido. Eu fico olhando pra ela assim, eu filmo, cara. Eu já filmei outro dia e mandei pros meus filhos, cara, só, esse cara me irrita, hein? Eu falo isso pro eles, cara, porque outro dia Inveja eu santa. fui no aniversário da neném, Sim? e aí ele vai e puxa no aniversário da tua filha. Esqueci o nome da sua filha. Manuela. Manuela. Aí no meio. Que dança também, outro dia. É. Eu botei uma coisa pra dançar, né? E tal. Cara, no meio do aniversário ele puxa. Eu falei, ah, não, quero ver. Daqui a pouco foi no meio, Foi, do no meio do aniversário, mano. Vai. É, desse Que jeito. coisa preciosa. Yeah. Eu acho que é uma unção que tá ali, né, cara? E Cara, esses graças caras a Deus. ficaram. É, ficaram. Sim. Aqueles cara. líderes que estavam contigo também são meninos. É, tem. Quem sabe são os A gente tem uma futuros geração pastores, agora né? de líderes lá, Não sei. alguns vêm, acho que a gente nem tem assim, líderes que vieram do ministério do meu pai hoje. Se tiver, tem poucos. Tem mais ali que vieram da minha mãe, que trouxe comigo, mas assim, no meio do caminho mudou, chegaram outros. Mas quando tu perguntou quem ficou, das pessoas. Dos oficiais que a minha mãe ordenou o ministério, não ficou ninguém. Então só ficamos nós dois. Só o Ezequias. E o Não, Ezequias. O Ezequias Ezequias. é uma pessoa Caramba. preciosa Eu demais. sei quem é, ele fica lá, né, cara? É. O homem da Ele sabedoria. prega, ele prega, a igreja é. gosta dele pregando. Ele Dá uma segurança. Dá. E eu falo pra ele, porque ele tá quase se aposentando, tem a casinha dele em Araruama. quase se aposentando pela segunda vez, porque ele já é aposentado. Falei aqui, nem me sonha em sair Não me daqui, arrume meu irmão. ideia, Tu vem aqui pra Mas é vem no alguém que domingo de traz ceia, mas não vai segurança pra embora. gente, É. entendeu? Ah, é muito bom É. você ter uma voz de conselho. É, cara. tem. Senhor de. Como é? Ancião de dias, Ancião que a de Bíblia dias, fala, né? voz de conselho. Legal demais. Tem que ter. E ele é muito precioso, assim, eu falo pro Daniel, lá na Marinha eles fazem um culto,
E logo que o Daniel foi ordenado, o líder da igreja, o pastor, presidente da igreja, aí eles falam, pô, Daniel, vamos lá para você ministrar no culto na Marinha. O Ezequias tem 65 anos. E aí, quando a gente chegou lá, cara, ele assim, apresentando pros oficiais, esse aqui é o meu pastor. Cara... Que isso, Daniel? Eu fiquei constrangida. E aí vinha outra pessoa, cara, esse aqui é Daniel, meu pastor. Tinha um garoto, né? Um Um garotinho, né? pimpolho, ele tem 65 anos, dirige o culto da Marinha, lá no Arsenal da Marinha, apresentando o Daniel como meu pastor. E Mas assim, princípios são Muito, princípios, eu falei, exatamente. esse Cara, isso coração é lindo. aí, Cara, entende a unção, entende o reconhecimento. Então, Sim. assim, é muito precioso. Esses caras são... Vale ouro. Me liga pra dizer que não vai. Assim, Olha isso. Ó, Daniel, assim, ó, essa semana tu não vai me ver lá não, porque tem que fazer não sei o que. Vou fazer uns exames, não sei o quê. Que coisa linda! É aquele crente de uma outra era, que tinha o pastor em outro lugar. Que tinha... Exatamente. Cara, como é Olha, às vezes eu sinto diferente. tanta falta desses crentes de outra Esses era. crentes de outro tempo. Não é? Que respeita o pastor, não importa a idade, é a unção. Sabia É o que era Deus está... princípios de Entende? autoridade, né? Diferente Muito, disso. muito precioso ele pra gente. verdade. E uma voz de conselho. E aí? Tamo indo E pra aí, onde? tamo indo Senão pro fica final, até mas eu 2 queria horas. Papo que- bom, né, cara? Podia ser esse podcast sem fim, né? Essas conversas aqui, ó, o povo tá tudo Vai ser dormindo mais já, tempo ó. que o do Bolsonaro, olha aí. Vamos bater o recorde. Deu recorde do Bolsonaro. Pra gente finalizar, eu queria que vocês falassem o que vocês estão vendo. O trabalho pastoral, como você falou também, é um trabalho muito solitário. Ele é um trabalho, assim, momentos como esse aqui são maravilhosos porque a gente não tem sempre. Por Sim. N motivos. Sim. Né? Difícil. Tempo, é difícil, enfim. Mas eu queria ouvir vocês, porque é importante também pra gente ouvir. O que vocês estão vendo daqui pra frente? O que vocês percebem que Deus está apontando pra vocês, pra Igreja da Pavuna? Quais são as percepções que vocês estão tendo nesse tempo? Boa pergunta. Eu creio, e o que eu sinto muito fortemente no meu coração, inclusive a gente tem conversado muito entre os nossos principais líderes ali, que o que Deus está fazendo é tornar, estou falando ali para nós, né? Eu não sei se isso é mais amplo, se Deus vai fazer isso mais amplo, mas o que eu creio que Deus está fazendo é tornar novamente a igreja uma referência para sua comunidade. Em todos os sentidos. No sentido social, no espiritual, obviamente, em primeiro lugar, no social. E eu tô falando isso do ponto de vista do que a gente falou ainda há pouco do pastor local ali, sabe? Aham. E quando você perguntou da igreja na Pavuna, eu imediatamente estou pensando na minha igreja. Então, eu sinto que Deus está fazendo isso, sabe? Fortalecendo a relevância da igreja na comunidade. E ele precisa muito, né? E eu acho que isso passa por um lugar que para mim é fundamental, que é o que a gente estava conversando lá embaixo no templo. A igreja, Deus está nos movendo de forma a nos conectar ao nosso povo. Como você falou, essa igreja que parece distante, essa igreja que parece assim, é um lugar que eu vou e assisto o culto lá e vou embora. A gente Não se sustenta. Isso não se sustenta. Esse ponto que você falou, a gente começou antes, é importante deixar. A gente tem também, testifica muito, peço desculpa, tá? Que eu percebo assim, sabe, eu não acredito no futuro das mega church. Sim. A nossa experiência no Recreio é a seguinte: as pessoas que estão chegando lá são pessoas que querem a vida orgânica. Lá eles têm, por exemplo, nossa comunidade agora tem 120 cadeiras. E há aqueles que dizem assim, cara, não cresce mais que isso não, pra gente poder... Sim. Tá conectado. Exato. Se conhecer. Entendeu? Exato. Então, E fulano assim, não veio. isso você fala, eu percebo que isso é uma leitura mundial. Legal. Mundial. É por isso que a gente tá trabalhando para fortalecer ainda mais e assim de maneira estratégica os nossos pequenos grupos, no sentido de não permitir que a igreja perca a sua natureza familiar. Sim.
Que é o que acontece em muitas igrejas que vão crescendo muito. Uma dica. O cara entra e sai, ninguém viu, o cara entra e sai, não tem muito relacionamento e tal. Então, assim, eu falei outro dia desse num domingo lá, eu falei assim, o meu maior desafio como pastor, pode ser que eu não consiga, mas vou morrer tentando, é avançar com o reino de Deus, e isso naturalmente vai promover o crescimento da igreja local, sem que a igreja perca a sua essência familiar. Eu não sei se a equipe nossa pode vir aqui. A gente já está com 26, ou eu não sei quantos PGs, eu não sei de cabeça. São 26 São ou 20, 30, não, 30 e 30, poucos, alguma deixa eu ver coisa. aqui, Enfim. 32. Mas uma coisa legal que a gente tem aqui, até para passar para vocês, certamente pastores amigos vão, é que desde o início a gente falou que a proposta inicial do pequeno grupo não era o crescimento. Sim. Era Relacionamento. Então a gente tem relacionamento, evangelismo e um crescimento natural. Natural. 21 pequenos grupos. 21. Você é que tá contando Jacarepaguá, essas coisas. Não, só daqui. Se a gente contar tudo, dá 30 e tantos. Sim. Porque São Gonçalo tem não sei quantos, a igreja tem não sei quantos, todo lugar a gente não contou. Mas em todo lugar, quando Deus me deu uma visão sobre isso, eu refiz isso lá atrás, tendo essa holística. Cara, tem que ser um lugar onde a igreja... Isso aí. Isso está na visão que Deus deu ao Tá Daniel nossa visão, para nossa igreja. A igreja que vemos é espiritualmente vibrante, familiarmente acolhedora, socialmente relevante. Então, assim, eu quero que essa igreja local seja familiarmente acolhedora para os seus membros e para a comunidade. Sim. Então eu quero que a comunidade... Porque isso eu trago até um pouco do meu pai também nisso. Da minha mãe também, até mais... Um pouco mais do meu pai por causa do tempo, né? Do lastro de tempo. O meu pai era um líder comunitário. Era. Informal. Do tipo assim, ó. O lugar que você tá é a estratégia. Exatamente. Aqui pra mim, por exemplo, eu tô no Dom Helder Câmara. Cara. Aqui congregam 80 bairros. Pois é. Isso é muito louco. 5 É. municípios. Tem um cara que congrega aqui, que ele é lá de São João. Aí. Tem outro que é lá de Caxias. Tinha uma época que, né, tinha um cara lá de... Tem de Petrópolis. Tinha um cara lá de Queimar. Não, a gente agora tá com a Sil e o... Ele vem de... Miguel Pereira. Miguel Pereira. Mas enfim, aqui tem muita gente de muito lugar. Eu não consigo aqui ter esse lugar comunitário. Sim. É mais difícil. E outra realidade. Mas o PG... faz essa função. A gente dividiu o PG em 2 perfis aqui, de ação, assim. Um deles a gente chama de perfis, os PGs apostólicos. O que são os PGs apostólicos? São PGs que já nascem para a plantação de uma nova igreja. Para se tornar uma igreja. Então é a Igreja do Recreio, é a unidade de 100 quantos PGs apostólicos. E Rocha Miranda, a mesma coisa. Em Rocha Miranda tem o pessoal de Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro. Agora aqui na sede... Tem a galera da galera aqui, os caras dos prédios aqui. Isso aí. PG satélite. A galera satélite. Então, o cara aqui da Abolição, do Piedade, tá aqui. Já tá aqui no entorno da sede. E aí essa galera entra nos... Cara, aí é muito legal, porque o cara entra na Cardim, que é uma comunidade aqui próxima, entra no Tenente. Isso aí. Porque esses caras têm tem o entrada. acesso. Tem entrada. Exatamente. Agora, vocês onde vocês estão, cara, sempre foi uma igreja... de uma proposta social ali. Sempre teve um apelo social muito forte. Porque a gente pegou o Chapadão começando. Quando meu pai chegou lá, não tinha favela. Meu Deus. Não tinha favela. Meu Deus. Então, assim, ele se tornou um líder comunitário muito por isso também. Porque à medida que foi crescendo muito, ele foi entrando com a igreja. A gente fazia muitas ações sociais grandes, organizadas. O apartamento mesmo que a gente falou, o apartamento, já era exatamente. Isso, né? Exatamente. Então, eu sinto no meu coração que Deus tem fortalecido para nós essa identidade, essa vocação local. Que legal. E eu vou te falar que isso para mim é um desafio. É um desafio aceitar isso muitas vezes. Porque quando eu digo para você assim, cara, eu não tenho nenhuma pretensão de abrir igreja e tal, isso não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Teve uma época que você foi morar na Alemanha, né? E tudo, né? Um projeto de igreja. Exatamente. A Erika sabe, assim, né? A gente brinca lá em casa, então, que eu sou sonhador e que eu vejo as coisas grandes e tal. E eu sinto que Deus tá, cara... Não é isso. Não é isso.
Então eu tive que lutar muito luto ainda muito contra a inclinação de me comparar. Não, mas Entende? eu acho que essa coisa da inclinação de comparar, todo mundo acaba vivendo um pouco. Mas no sentido da igreja, do tipo de igreja, do tamanho de igreja. Sim, Cara, sim, sim. Ah, tá, entendi. isso aqui, Até porque é uma história muito grande que passou por um momento muito difícil. Sim. Há muitas camadas. Há muitas camadas nessa Há história. muitas camadas. Não tem como comparar algo que tem tantas Foi mudando, vai histórias numa mesma história, Eu penso entendeu? assim, são 35 anos de igreja? 45. 45. Poxa, cara. A gente tá aqui, né? Vai fazer o aniversário oficialmente de 10 anos. Aham. Já tem um monte de camada. A gente já consegue ver a primeira geração. Sim. A gente consegue ver um movimento geracional. Hoje tem muito líder aqui, cara, que não era para ser. Aham. Eu já me frustrei, acreditei em muita gente que... Sim. E assim, a Denise pastoreou lá durante 15 anos, 14 anos, não lembro exatamente. Era uma mulher sozinha, viúva. Imagina. Ela tinha uma faz toda a entrega diferença. para aquela igreja, para aquele rebanho. Imagina. Nós somos um casal Uma filha pequena. com uma filha pequena. É outro perfil. É outro perfil. Outro perfil. Então, menos assim, menos tempo enfiado na igreja. Perfeito. É muitos nãos que, tipo, cara, não dá. Hoje Mas, olha, eu vou dizer uma coisa. E a gente mesmo vai mudando de acordo com o tempo. e assim, você vai. Eu já não sou o mesmo pastor do início. Exatamente. E agora a gente já sentou junto e falou: você já percebeu que Deus está mandando a gente mudar um monte de coisa? A gente está fazendo um aniversário geracional, cara. Está fechando um ciclo. E a gente já conversou sobre muitas coisas. A gente está num momento assim de tipo, o que a gente fez errado em 10 anos? O que a gente fez certo? A gente não pode prosseguir assim. E o lance legal da vida da igreja, que essa igreja, independente de vocês, essa igreja tem 45. É uma entidade. Eu sempre digo, essa igreja aqui é uma entidade, ela tem vida própria. E a gente vai. Não sei se você vai. Eu já percebo que ela está me levando para um lugar desafiador nesses próximos anos. Imagina 45. Então tem tudo isso, assim, a gente sente, eu sinto que é isso que Deus está fazendo e esse sentimento está ficando cada vez mais forte, isso está sendo, eu estou assentando isso no meu coração cada vez mais, de ser uma voz para nossa comunidade. Amém. Que legal. Uma voz para nossa comunidade. Um lugar para nossa comunidade. Bom, uma coisa interessante, simples, mas interessante. Na rua, a gente mora lá dentro do loteamento da igreja. Sim. Na nossa rua tem muita criança pequena e as crianças brincam lá na rua. E as pessoas estão se convertendo na nossa rua. Ah, que maneiro, cara. Famílias, sabe? Hoje as crianças brincam ali, aí aquela família já tá lá na igreja, essa daqui também já tá lá na igreja, aquela lá, tá aí, essa daqui, essa que se converteu, voltando, tá lá né? no discipulado, voltando vamos lá lá na de igreja, trás, né? olha Eu que passo coisa. de carro, eu saio do loteamento de carro ali da minha garagem de carro, pá, aí, fala, pastor. É meio que um condomínio da igreja, assim. Entendi. E assim, é o pastor do bairro, do loteamento, as pessoas, sabe? Então, vamos lá na igreja. Mas eu acredito que assim, é do menor pro maior. Sim. Eu acho que é meio que o que já era. Foi a criança, o pai se converteu. Que legal. Que legal, cara. tem uma família lá agora que o menino veio num evento de Páscoa, infantil, apresentação infantil, o menino veio, nosso vizinho lá. Aí... Depois veio a mãe. Depois veio a mãe, agora recentemente veio o pai. Então, Se converteu. Maneiro, Poxa, cara. que legal. Aí a minha vizinha daqui já foi lá no culto. Assim, é um negócio bem legal que você... Caramba, minha rua. Aí as crianças que estão lá brincando com a Manuela são da nossa igreja. Foram se convertendo, as famílias. Talvez até por isso Deus tenha me feito remodelado meu entendimento, assim, tipo, cara,
Deixa o Alexandre botar a igreja pra caramba aí, mano. Igreja, faz a tua parada aqui, entendeu? Viu? Faz a tua igreja Não, aqui. pra caramba não, tem existe um teto para isso. A gente Faz a tua precisa igreja aqui. discernir, né, o que Deus tem pra a gente nós. precisa Deus tem pra nós. O lugar de realização é no centro da vontade de Deus, daquilo Sim, que Deus verdade. tem desenhado pra gente. Então eu não posso almejar o que é seu. Ai, que legal, eu posso me inspirar, mas eu tenho que ouvir de Deus o que Deus tem pra mim. É. Verdade. Eu que acho Deus tem pra minha igreja. Eu acho bonito é que vocês, eu pelo menos observando ao longe, eu vejo vocês construindo da melhor maneira, que é aos poucos. Uhum. Eu acredito muito em coisas processuais. É verdade. Eu não vejo, cara, de bons olhos, nada no reino de Deus com muita pressa. Uhum. Então eu acompanho o ministério de vocês esse tempo todo e tenho visto, Uhum. pouco a pouco, Uhum. amadurecimento, fortalecimento. Sim. Se eu pudesse falar aqui, eu vejo que agora vocês estão com uma clareza maior da missão de vocês Sim. dentro de todo esse processo. Isso Sim. é muito, Isso é muito legal. isso é É. muito legal. E ter uma criança, uma filha, assim, a gente viu ao longo da jornada muitos pastores perdendo um de seus filhos. Isso dá um temor muito grande, Perfeito. porque assim, o que houve? O que houve? Então, assim, ter o ministério num lugar equilibrado, você saber compor a sua agenda de forma equilibrada. Hoje mesmo eu estava falando com a secretária da igreja, eu falei assim, não dá pra gente fazer a nossa festa de inverno dia 12, porque é a festa country da minha filha na escola. Não vai dar Simples não, assim, entendeu? simples Porque assim. e na semana passada tinha agenda, tem gabinete, não vai dar não, porque é a feira literária da minha filha na escola. Estou entendendo, né? Entendeu? Eu não Dentro de posso, Não pode ferir. Atropelar as não coisas. posso, porque a gente quebra alguns princípios para atender uma demanda, uma expectativa, e assim, não. Primeiro aqui, depois aí. E Entendeu? eu, assim, a bichinha tá ali. Ela vai ouvir que eu vou falar dela. Agora, no segundo domingo de junho, se comemora o dia do pastor, né? Aí o pessoal fez homenagem lá e tudo mais. Aí pediram a Manuela pra escrever uma cartinha. Pra mim, uma pra Érica. Bonitinho, né? E, cara, Tá vendo? A igreja nossa é Sim, muito né? jovem aqui, a galera ainda não tem essa parada do dia do pastor. Algumas pessoas lembraram, não foi um negócio muito rápido assim. Fizeram um café, porque eles sabem que o Daniel é do café. Eu adoro Então tinha um café, café, que café legal. gourmet, café com não sei o que lá. Tá vindo aí, Acho que igreja? sim. Vai Uma ouvindo. coisa linda. Aqui, rapaz, não, a dona PM trouxe uma caixa de banana. Eu fiquei feliz. Toda quinta-feira fez a banana. Não, mas Pô, aí cara, cadê o Vinícius, a Mayara, o Amanda e o fez um Rafael negócio de deram noite, chocolate. deram uma corridinha, Tirou foto? fizeram um Deixa eu ver. chocolate pra não, eu gente. tirei foto da cartinha, Mas mas eu muito não tô achando. bonito. Vem cá, mano, pra Enfim. você aparecer, vem. Vem cá pra Tá aparecer no bom. vídeo, filha, vem cá. Vem. Pra todo mundo te A Manu conhecer. dança. A Manu dança, né, Manu? Ah, tá, já sei onde tá. Rapidão, cara, desculpa. Olha, vem. É porque- Rapidinho. Aí você se vê na TV. É. Tá Todo tímida. mundo vai aparecer Salves. menos você. Não Itens pode. arquivados. Você tem que aparecer. Achou? Ah, deixa, não vou perder tempo assim. Aí ela escreveu uma cartinha assim: meu pai. Ama as pessoas. O meu pai é muito bom. Ele cuida das pessoas. Eu amo o que ele faz. Ai, Isso que é bom. bonitinho. Ó, a líder lá pediu pra ela escrever uma cartinha. Então, Escreve assim, o que você quiser pro porque seu uma vez ela pai. me perguntou: papai, mas o que o pastor faz? Eu falei, filho, porque às vezes ela pergunta, vai trabalhar? Não, papai vai trabalhar, eu vou uma reunião, alguma coisa. Sim. Não, mas o que o pastor faz? Que trabalho? Eu falei, filho, o papai ajuda as pessoas. O papai ajuda as pessoas a resolverem seus problemas, ensina as pessoas a entenderem a Bíblia, ensina as pessoas a conhecerem Jesus e tal. Ela foi colocando essas coisas na cabeça dela. Eu amo o que ele faz. Eu falei assim, cara, então ela tá... Faz todo um sentido, né? Então ela tá entendendo assim Isso é que o que eu tô maravilhoso. fazendo, que o ministério pastoral, né, meu pai é muito bom, meu pai cuida das pessoas, eu gosto do que, eu amo o que ele faz. Então assim, E um dia ela vai falar, eu também quero fazer o que ele faz. Então, meu amigo, Vai acontecer. Amém. Sabe disso. essa tem sido a nossa
E vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Em nome de Eu tô Jesus. muito feliz de vocês virem aqui. A gente também, cara. A gente ficaria aqui mais horas. Nossa, a gente ficaria Horas, fácil horas. aqui até amanhã. Fácil. A gente nem fez Relembrando. fofoca. Nem fez fofoca. Se a gente tivesse feito fofoca. começar a falar dos outros, aí, irmão. Pois é, nem falamos de ninguém, né? Graças a Deus. Foi bom demais. Mas É isso, né, gente. amor? Muito obrigado. Valeu mesmo ter vocês aqui. Uma bênção pra nós. É isso? Cara, eu queria que vocês soubessem que, assim, a gente ama apaixonadamente vocês, a família de vocês. Eu já falei isso várias vezes pro Alexandre. Vocês são um exemplo, um modelo para nós, um modelo. E eu não sei que eu tô falando pela Érica também, porque a gente comenta muito sobre vocês, sobre o Cartas Vivas. Vê o que vocês fazem, a gente, caraca, olha isso aqui que eles estão fazendo. Então, assim, pra gente é muito, tem muito valor essa amizade, muito valor pela história que ela carrega e por quem vocês são. A gente ama vocês. E eu já falei pro Felipe, falei pro Alexandre, cara, Cartas Vivas não me convida, me convoca. É aqui, se eu quero você aqui amanhã das 7, eu tô aqui às 6h30. Que E a gente é benção. muito feliz de vocês estarem aqui, de coração, né? A gente não tem muitos amigos, nós temos bons amigos. É isso. A gente resume assim, essa mesa, para quem está assistindo, é uma mesa de muita verdade aqui, né? Muita história. Muita história. Rapaz, essa do Fiatzinho lá em casa. Pô, mano, saiu de lá, pô. O casamento começou lá, mano. Começou lá na tua varanda. Eu falei, vou embora. Vou embora que eu tenho uma missão. Legal, glória a Deus. Amém, irmãos? Glória Amém, a Deus. amém. Glória a Deus. Obrigada a todos que ficaram com a gente nesse episódio. Por favor, nos ajude, divulgue, curta, compartilha, faça essa mensagem chegar ao número maior possível de pessoas. Tá Amém. bom? Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Amém. Deus Tchau, abençoe, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.